habitat, tá? Ramon, quais são as causas de fragmentação? O que é que pode fragmentar áreas naturais? Estradas, é muito comum a gente ver a construção de estradas e separar, dividir, fragmentar áreas naturais. Redes elétricas, né? A passagem de uma fiação também pode separar e fragmentar áreas naturais. A passagem de grandes tubulações também fragmenta, divide áreas. Agricultura, galera, é muito comum a gente observar áreas que foram desmatadas e que hoje, né, é dominado por uma matriz de alguma monocultura, por exemplo, cana-de-açúcar, como é aqui no Nordeste. A Mata Atlântica Nordestina, ela praticamente foi dominada por cana-de-açúcar. E o que a gente observa? Alguns pequenos fragmentos florestais. Então, isso, no caso aqui, a agricultura, é sim um dos principais motivos que levam aí à fragmentação dessas áreas. Assim como acontece também com a pecuária, tá? Na Amazônia a gente vê muitas áreas sendo fragmentadas para a construção de pastos, por exemplo, certo? Urbanização, a urbanização também é um fator importante, tá? A Mata Atlântica passou por um processo aí de desmatamento, né, durante anos, também decorrente à colonização, a chegada de mais e mais pessoas, ou seja, destruição do hábitat, isolamento de fragmentos florestais, que traz aí pra gente uma série de consequências. Mas antes de falar dessas consequências, eu queria que vocês entendessem alguns pontos que são importantes, que muita gente não consegue perceber isso simplesmente olhando para um fragmento florestal. Olha só, imagine que eu tenho aqui essa área original. Essa borda aqui, que eu coloquei numa tonalidade diferente, né, de verde, do que a gente está vendo mais no centro, é o que a gente chama de borda da floresta, ou borda do fragmento. E o que é interessante é que a composição vegetal dessa borda é diferente da composição vegetal do que tem no núcleo. E não só vegetal, mas também de fauna e de outros organismos. E isso faz com que a gente tenha um entendimento de que o núcleo, ele comporta algumas espécies que a borda não comporta, e vice-versa. Então toda a área natural, né, que é ecologicamente equilibrada, ela precisa ter uma borda e ela precisa ter o seu núcleo. Agora, o que acontece? Quando a gente fragmenta uma área, por exemplo, a construção aqui de uma estrada, o que está acontecendo? A gente aumentou a quantidade de borda, e a gente diminuiu a quantidade de núcleo. E o pior, a gente muitas vezes faz com que espécies que são muito sensíveis, que vivem aqui no núcleo, eles não podem ou eles não conseguem se aventurar e migrar de um fragmento para o outro, causando, por exemplo, uma redução de fluxo gênico, uma diminuição de variabilidade genética, que a médio e a longo prazo vai ser muito ruim, muito negativo, muito impactante para essas comunidades que vivem no núcleo dessas florestas. Então veja que a simples passagem de uma estrada pode sim trazer uma série de consequências. Uma delas, galera, é o que a gente chama de efeito de borda. Ramon, o que é o efeito de borda? Presta atenção. Se eu tenho aqui uma estrada passando, eu criei uma nova borda, concorda comigo? Só que a vegetação que estava aqui era uma vegetação inicialmente de onde? Do núcleo. Era uma vegetação do núcleo. E essa vegetação, ela foi fragmentada. E aí o que acontece? Quem está ali no núcleo, ele não está adaptado. São plantas, vegetais, animais que não estão adaptados ao quê? Não estão adaptados a isso aqui, ó. Então foi aqui, ó, passado aqui uma construção de uma estrada, né? Não está adaptado a mais vento, ou seja, passa a ventar mais. Essas plantas também não estão adaptadas a mais luz solar, ou seja, mais luminosidade. Elas não estão adaptadas, por exemplo, a mais chuva também. E muitas delas não suportam e acabam o quê? Acabam tombando. E isso é o que a gente chama de efeito de borda. Então veja como a simples passagem numa estrada, a simples fragmentação, entre aspas, simples, né, causa aí uma série de efeitos, como é o caso desse efeito de borda, que obviamente vai começar a ser colonizado, dominado ali por espécies pioneiras, para que o processo de sucessão ecológica aconteça, tá? Outros impactos vão acontecer, como por exemplo, aumento da borda núcleo. Como assim, amor? Aumento da razão borda núcleo. A gente passa a ter mais borda do que tinha antes. Então, essa razão acaba sendo aumentada. Amor, eu ainda não entendi, tá confuso. Olha para cá, galera, vê.
Imagine que isso aqui fosse um fragmento florestal original. Você tem a área de borda, a área de núcleo. Alguns autores trabalham com essa borda sendo de 200 metros, outros trabalham com 300 metros. O fato é que vai depender muito da espécie que a gente está trabalhando. Mas, quando a gente tem a fragmentação de uma área, imagine que essa área ela foi dominada aqui em vermelho. Imagine que isso aqui fosse cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar. O que é que acontece? Algumas espécies conseguem migrar de uma área para outra, tá? Principalmente espécies que não são tão sensíveis, espécies mais generalistas, mas tem muitas espécies que são sensíveis e elas não conseguem migrar. Então esse fluxo gênico para algumas acaba sendo o quê? Interrompido, tá? E observa o seguinte, que nessa fragmentação você tem um fragmentozinho aqui, olha o tamanho do núcleo. Olha o tamanho do núcleo desse fragmento. E essa daqui, ó, ela é uma própria borda. Então, com a fragmentação, principalmente se a gente tiver fragmentos que têm uma forma mais alongada e mais estreitinho, o que é que acontece? Você aumenta muito essa razão, ó, aumenta a razão borda, núcleo. Você passa a ter um aumento de borda e uma diminuição de área de núcleo, que é muito ruim para o equilíbrio desse ecossistema, beleza? Outro efeito aí, como eu já falei para vocês, é a diminuição do fluxo gênico. Ramon, qual é o efeito negativo? Porque imagina, galera, essa população vai começar, imagina que essa ave fosse uma espécie de núcleo, tá? Tem aves que elas não conseguem transpor de um fragmento para o outro. E isso, obviamente, acaba num processo de fragmentação isolando populações. E esse isolamento vai fazendo com que eles passem a cruzar entre eles, diminuindo assim a variabilidade genética dessa população. Imagina que um vírus entra aqui e mata esse bichinho. Se a variabilidade for muito baixa, o que acontece? Todos esses aqui vão acabar morrendo também, se eles não tiverem genes que promovam a ele uma resistência, por exemplo. Então, a médio e longo prazo pode acontecer extinções de espécies decorrente dessa diminuição de variabilidade genética, diminuição do fluxo gênico, beleza? Além disso, a gente vai ter as espécies que conseguem migrar, que conseguem transpor. Imagine que eu tenho uma espécie aqui que consiga transpor de um fragmento para o outro. Imagine que eu tivesse aqui uma estrada, passando por aqui. E uma espécie, ela vai migrar daqui para cá. Algumas espécies conseguem transpor. Só que o que acontece? Aumenta muito a chance delas serem atropeladas. Então aumenta a chance aqui de atropelamento. Então, uma consequência também da fragmentação do hábitat é que a gente tem um aumento cada vez mais significativo de espécies que são atropeladas. Você viaja em poucos quilômetros, né, você pega aí uma estrada, uma BR, você vai observar muitas espécies sendo atropeladas. Quando você passa por áreas mais urbanizadas, você vê espécies domésticas. Mas quando você passa por áreas que você ainda tem muitos fragmentos de floresta, você também vê muitas espécies silvestres sendo mortas decorrentes desse atropelamento, beleza? É o que a gente chama de dreno, efeito dreno. Como assim dreno? É como se você tivesse aqui, ó, espécies sendo destruídas por esse dreno que seria a estrada. Ou então, por exemplo, numa matriz de cana-de-açúcar, né, quando os cortadores de cana estão lá trabalhando, muitas vezes o que acontece? Eles se deparam com algumas espécies e acabam também matando. É um dreno que está acontecendo com essas espécies, diminuindo a densidade populacional dessas espécies, beleza? Outra consequência que a gente pode citar está aqui, ó, impactos antrópicos sendo mais acelerados, como por exemplo extração de madeira, como por exemplo aumento de caça. Então muitas pessoas passam a ter mais acesso a essa floresta, então consequentemente você vai extrair mais recursos. Outro efeito que pode também acontecer é o cara estar andando no carro, pegar o cigarro, jogar e causar um incêndio decorrente dessa atitude. Ou seja, você também traz aí um impacto que inicialmente começa ali localmente e pode tomar grandes proporções, certo? Essa imagem aqui, ela mostra um pouquinho, tá, o cenário do que é a nossa Mata Atlântica hoje. Veja aqui, você tem alguns fragmentos florestais e esse verde mais clarinho é matriz de cana-de-açúcar. Então é uma matriz que domina esse cenário. Ramon, você falou muito de cana-de-açúcar. É o cenário que acontece na Mata Atlântica, na maioria dos estados do Brasil. Mas, obviamente, dependendo do local, você ainda tem sim áreas de Mata Atlântica preservada. E um ponto que eu queria trabalhar aqui é a importância de você preservar o que a gente chama de áreas fonte. Isso aqui seria o dreno, a área dreno.
e você tem uma área que é fonte. Imagine que você tivesse aqui assim, ó, uma floresta grande, um fragmento muito grande ainda, que pode estar servindo como uma fonte de espécies. Então, as espécies morrem aqui, mas você tem com que abastecer essas áreas. Então, é muito importante que a gente possa conservar essas áreas fonte. E a Mata Atlântica, principalmente a Mata Atlântica do Sul e Sudeste, né, da região Sudeste ali do Brasil, existe sim ainda muitas áreas que funcionam como fonte, beleza? Então, voltando para cá, para a Mata Atlântica nordestina, só para você ter uma ideia, a gente só tem 2% de Mata Atlântica no Nordeste. Ou seja, a gente já desmatou 98%. E não é só desmatar não, é desmatar e formar fragmentos isolados, que diminuem esse fluxo gênico. Porque se fosse 2% numa floresta só, ainda era menos impactante, mas ainda fica tudo isolado. E são florestas que ficam em topos de morro, devido à dificuldade do acesso, dificuldade de plantação também. Então são florestas bem isoladas, paupérrimas, muito empobrecidas, com um processo de defaunação também muito grande, ou seja, de destruição de fauna local, beleza? Enfim, voltando para cá, consequências, já falei do efeito de borda, atropelamento, diminuição do fluxo gênico, caça e extração de outros recursos e desmatamento. Falei. Ramon, o que fazer para mitigar essa fragmentação? Também já falei de proteção, conservação integral, principalmente dessas áreas fonte, porque são elas que vão estar abastecendo. Não quer dizer que a gente não tem que conservar isso aqui não, muito pelo contrário, isso aqui é obrigação, é o que resta, tá? Reflorestamento com espécies nativas é muito importante a gente tentar expandir para garantir também um aumento aí cada vez maior dessas áreas de núcleo. Introdução de espécies nativas e não exóticas, porque a gente já viu que exóticas são espécies que vão muitas vezes causar danos, prejuízos ao ecossistema local, e fazer o que a gente chama de corredores ecológicos, tá? Corredores, em alguns locais também podem ser feitos túneis e trampolins ecológicos, que nada mais é do que tentar conectar um fragmento ao outro. Imagina que você tem esse fragmento, mas daqui para cá você não tem nada, só matriz de cana, por exemplo. Então imagina que aqui fosse tudo cana de açúcar. O que é que a gente pode fazer? A gente vem aqui, ó, e refloresta fazendo um corredor de preferência com espécies nativas para garantir o quê? O fluxo das espécies, principalmente da área fonte para essa área dreno e vice-versa, mantendo assim um fluxo gênico, tá? Então é uma estratégia fundamental garantir, né, a formação, a construção desses corredores ecológicos. Túneis seria o quê? Para mitigar, túneis e passarelas ou trampolins ecológicos é para mitigar justamente esses atropelamentos. Você tem duas grandes áreas e muitas espécies acabam morrendo. Você pode fazer uma passarela ou um túnel para permitir essa passagem e evitar que essas espécies passem pela estrada e acabe sendo atropelada. Claro que esse túnel ou essa passarela traz aí também alguns outros problemas, alguns outros impactos ambientais, que é, por exemplo, facilitar a vida de alguns predadores de espreita, que ficam esperando uma espécie passar e acabar também matando dessa forma.